Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é pós-modernismo e sociedade pós-industrial. A grande mentira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como um QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, eu tô fazendo um doutorado, né? E aí tem até um vídeo no canal porque resolvi fazer doutorado. Coloca aí na tela, Maxão. E aí, esse semestre que passou, eu paguei uma disciplina Modernidade e Pós-Modernidade com o professor Aruan, grande professor, inclusive. Um abraço para o professor Aruan, cara fantástico. E nesse debate sobre modernidade e pós-modernidade, a disciplina do doutorado, eu acho que eu falei mestrado, né? Enfim, na disciplina do doutorado, a gente teve que escrever um artigo, né? De conclusão da disciplina, o que é comum, sabe? No mestrado, no doutorado, você faz uma disciplina, normalmente tanto faz prova, faz artigo de conclusão, né? E aí eu desenvolvi um artigo de conclusão da disciplina que a ideia é muito boa, mas ficou mal executada, né, gente? Porque é isso, né? Artigo de conclusão de disciplina é uma doideira, você tá fazendo um bocado, e viagem, e trabalho, e família, e não sei o que e tal. Mas aí, qual foi a ideia que eu desenvolvi? Maxwell, que corrigiu o artigo, Maxwell disse que a ideia ficou muito boa. Ele até falou que eu precisava desenvolver isso melhor depois, num artigo mais robusto, ou num livro, mas nunca vou desenvolver, não. Nem vou publicar, mas é isso. Acho que a ideia ficou interessante. Qual é a ideia básica? Eu busquei mostrar no artigo que no Brasil se formou uma agenda nacional que era disputada por diversas classes, frações de classe, grupos sociais, partidos políticos, movimentos. É uma agenda que eu chamei de nacional produtivista. A ideia de que no Brasil, desde a virada do século XIX para o século XX, começa a se desenvolver reflexões de que o Brasil, embora tenha uma independência política, né, do ponto de vista jurídico-político, era um Estado soberano, na prática o Brasil não tinha soberania nacional de fato, né? Uma reflexão que ia para o conceito de soberania para além da dimensão política e jurídica, pensando na soberania na dimensão econômica, na dimensão de capacidade de defesa, na dimensão cultural, na dimensão de produção teórica, de identidade nacional e por aí vai. Então você percebe que nas primeiras décadas do século XX há todo um mal-estar em vários intelectuais brasileiros, minoritários, é verdade, mas que vão refletir sobre o Brasil não ser de fato um país autônomo, né? Então aí se destaca, por exemplo, o Manuel Bonfim, o Alberto Torres, o Álvaro Bomilcar, com algumas especificidades, o Oliveira Viana, enfim, um conjunto de intelectuais que está debatendo o fato de que a gente não é de fato soberano, a gente não está fazendo uma construção autônoma de Brasil. Isso vai se aprofundando no decorrer do século XX, né, com o movimento tenentista, aparece lá muitas demandas por soberania nacional, denúncia do imperialismo, da escravização do Brasil por empréstimos externos, né, a bancos estrangeiros. Isso também cresce com a fundação do Partido Comunista no Brasil, em 1922, e ganha um sentido, por assim dizer, mais sistemático a partir da Revolução de 30. Então, qual foi a ideia que eu defendi, que não é absolutamente nenhuma novidade? De 1930 a 1980, era consenso, um grande consenso nacional, que o Brasil não era de fato um país soberano, e alguns chamavam de país semicolonial, outros de país colonial, outros de país dependente, outros falavam que o país era um país pré-capitalista. Enfim, havia várias formas de chamar o Brasil, mas assim, havia um consenso que o Brasil não era de fato um país autônomo, e para garantir essa soberania, de fato, era necessária a transformação produtiva, dado que só a soberania política, jurídica, formal, não garante uma verdadeira soberania nacional se você não tem indústria, se você não tem capacidade produtiva, se você não tem infraestrutura, se você não tem tecnologia. Então, desde o Partido Comunista até os trabalhistas, passando pela direita tecnocrática que existia no Brasil, uma direita nacionalista e por aí vai, todo mundo disputava uma agenda, né, que no pós-Segunda Guerra Mundial ganha o nome de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Esse termo é generalizado no mundo inteiro, só que já estava em debate, já estava em disputa no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Só que no pós-Segunda Guerra todo mundo passa
a usar os termos desenvolvimento e subdesenvolvimento, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e a questão central da agenda política é enfrentar o subdesenvolvimento. Então é por isso que você pega os grandes autores do século XX, bicho, tá todo mundo falando disso, né? Todo mundo, assim. É muito difícil você pensar um grande autor ou autora do século XX que em algum momento da vida dele não debateu o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, né? Que foi a forma como esse debate que já estava rolando no Brasil foi traduzido. O que acontece? A gente perde, né, do ponto de vista de objetivo estratégico, a ideia do Brasil ser um país com uma soberania de fato, isto é, uma soberania econômica e produtiva no âmbito do sistema imperialista, né, da divisão internacional do trabalho. E aí, quando vem a agenda pós-moderna, e aqui vem a tese central do artigo, essa agenda pós-moderna surge formulada nos países centrais do capitalismo, nos países europeus, fundamentalmente. Ela surge sem conexão nenhuma com o que estava sendo debatido, o que estava em disputa, o que estava em formulação na periferia do sistema capitalista. E a agenda pós-moderna ajuda a colocar nas sombras o que foi a grande questão do Brasil no século XX, que foi reforma agrária, industrialização, enfrentamento ao imperialismo, controle do capital estrangeiro, lei de remessa de lucros, nacionalização dos setores estratégicos da economia, fortalecimento e defesa da cultura nacional, garantir o fim da fome, educação de qualidade, uma nova universidade, a universidade necessária, como chamava Darcy Ribeiro, inclusive para enfrentar o subdesenvolvimento, a dependência e ter autonomia de produção de ciência e tecnologia. Então, toda aquela agenda que estava ali colocada no século XX, que você acha na obra de José de Castro, você acha na obra de Celso Furtado, você acha na obra de Darcy Ribeiro, na obra de Caio Prado Júnior, na obra do Rui Mauro Marini, na obra do Teotônio dos Santos, na obra de uma porrada de pensadores e pensadoras, né, com perspectivas diferentes, viu, gente? Perspectivas teóricas, políticas e tal diferentes, mas que estava ali colocada. Essa agenda, ela é derrotada no século XX. Quando começa o neoliberalismo no Brasil, a partir dos anos 90, né? Nessa perspectiva de derrota dessa agenda, a agenda pós-moderna vem para ajudar a consolidar esse apagamento de um sonho, ou de um projeto, ou de uma utopia de um Brasil com soberania de fato. No sentido de que, para os teóricos pós-modernos, não é uma questão, não é um debate, não é algo central enfrentar o subdesenvolvimento, enfrentar a dependência, fazer a reforma agrária, enfrentar o imperialismo, sabe? Isso não está colocado. Então, o debate que eu procurei fazer foi que o papel concreto da agenda pós-moderna na luta de classes no Brasil foi ajudar a apagar do debate público a grande agenda do século XX, que infelizmente foi derrotada, né? O que não nega que você tenha indivíduos que sejam pós-modernos de esquerda. O que não nega que você tenha indivíduos pós-modernos que militam em partido, em movimento social, em sindicato. Mas o papel da agenda pós-moderna é esse, na luta de classes no Brasil. Então, se, por exemplo, o que é a conjuntura brasileira nos anos 80, gente? Deixa eu contar uma história para vocês que eu acho muito importante. Grosso modo, as bandeiras que estão nos anos 80... são uma retomada das lutas que foram interrompidas com o golpe empresarial militar de 64. Então, a bandeira de criar um SUS, o Sistema Único de Saúde, já estava em debate no governo Jango, com um brilhante ministro da Saúde, Wilson Fadul, sabe? A bandeira de fazer reforma agrária, nascimento do MST, estava colocada em forma de base do Jango, nas ligas camponesas. A ideia de controlar o capital estrangeiro, impedir a dominação da economia brasileira, né? Colocar limites, proteger a economia brasileira contra a exploração imperialista, isso estava mais que colocado nas lutas dos anos 60. Então, boa parte das bandeiras, a reforma urbana, que foi debatida na Constituinte de 88, estava no governo Jango também. Inclusive, uma das reformas de base era a reforma urbana, e por aí vai indo. Então, assim, a luta dos anos 80 foi uma tentativa de retomar aquela agenda interrompida com o golpe empresarial militar. A gente acaba, infelizmente, sendo derrotado também nos anos 80, embora tendo conquistas importantes, né, como a própria criação do SUS. E aí, nos anos 90, naquele período neoliberal do FHC, esse debate pós-moderno ajuda a tirar de cena toda essa agenda teórica. E aí, como é que eu procuro argumentar isso? Eu vou fazendo um debate no artigo que é... bicho, vamos lá. E aqui esse ponto é muito importante. É provável que algum pós-moderno veja esse vídeo
e queira fazer caricatura e por aí vai, dizer que eu estou inventando, que eu estou mentindo, que eu sei como é que funciona a internet. Mas vamos lá. É verdade ou é mentira que há, no debate pós-moderno, uma predominância de uma compreensão econômica que a época pós-moderna surge num período que eles chamam de sociedade pós-industrial? Veja, isso é inegável. Você pega vários autores que debatem a ideia de uma época pós-moderna, o pressuposto, o substrato aqui é a ideia que a gente está numa nova fase da história, uma nova fase do capitalismo, uma fase pós-industrial, percebe? Alguém vai pensar assim, mas Jones, isso não é verdade? O Brasil não está, por exemplo, se industrializando? Não, gente. O que acontece é o seguinte, a Europa, a partir dos anos 70, em particular, e vai se aprofundando até hoje, ela entra numa fase de desindustrialização. Só que a desindustrialização europeia é algo muito particular do cenário europeu, né? Porque eles vão perdendo as colônias, né? O processo de libertação das colônias em África, em Ásia, a descolonização afroasiática, vai surgindo outros competidores no cenário internacional, muito mais competitivos que a indústria europeia, então com destaque para Japão, para a Coreia do Sul. Há um processo de encarecimento da competitividade da indústria europeia, porque eles perdem acesso a matérias-primas praticamente de graça, né, a partir da exploração colonial. Há uma série de contextos ali que explica a desindustrialização europeia, no sentido de que as plantas industriais vão se deslocando para a Europa, vão se espalhando pelo terceiro mundo, com destaque para a Ásia, né? Isso aparece de maneira mais visível a partir dos anos 80, 90, tigres asiáticos e por aí vai. A Europa passa por um processo de industrialização que é muito característico, é o fenômeno deles, da configuração europeia. No Brasil, o que a gente tem não é uma desindustrialização porque, por exemplo, o Brasil perdeu colônias ou porque a matéria-prima para a indústria brasileira ficou mais cara. Não, a gente tem uma ofensiva do imperialismo combinado com setores da burguesia interna que montou um novo consenso macroeconômico, um novo padrão de reprodução do capital que propositalmente saiu destruindo complexidade produtiva, né? Então, a manutenção consistente da maior taxa de juros do mundo há mais de 30 anos, a abertura comercial do governo Collor, do governo FHC, o fim de qualquer política de planejamento, a privatização em massa de empresas públicas, a austeridade e a paralisia de investimentos, a desistência, né, de produção autônoma de ciência e tecnologia, com, inclusive, a adoção de uma das leis de patentes. A lei de patentes do Brasil, aprovada no governo FHC, é uma das mais entreguistas do mundo, né? O senador Darcy Ribeiro, na época, dizia que a lei de patentes do governo FHC era a mais entreguista do mundo. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o Brasil, no âmbito dos acordos que fundaram a Organização Mundial do Comércio, o Brasil tinha 10 anos para adotar as novas regras de patentes, né? O Brasil decidiu, né? A classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, o governo FHC, decidiu adotar antes do prazo a nova regra de patentes que favorecia as multinacionais. Então a desindustrialização do Brasil não foi porque o mundo mudou e aquele arranjo, né, geopolítico, aquele arranjo de economia global, de divisão internacional do trabalho, deixou de ser propício à indústria brasileira e surgiram outros polos mais competitivos. O Brasil se desindustrializou dentro de um projeto político do imperialismo e da classe dominante interna que refez o padrão de acumulação capitalista, focando numa economia primária exportadora. O Brasil, inclusive, tinha todos os potenciais para, ao invés da União Europeia, da Europa Ocidental, para, inclusive, não só continuar um processo de industrialização, como até enfrentar e romper uma industrialização dependente, né? Como foi o padrão no século XX. Claro que isso dependia da organização, da luta da classe trabalhadora, da conquista do poder político, do horizonte da Revolução Brasileira. Mas, assim, o Brasil não tinha problema de escassez de matéria-prima, o Brasil não tinha problema de escassez de força de trabalho, o Brasil não tinha problema de escassez de mercado, de recursos naturais, inclusive nada disso a gente tem escassez, né, gente? Não é essa a questão. Então veja, se pegou uma particularidade da Europa, num cenário europeu, um bagulho deles, brisa deles, sabe, problema deles, e se trouxe para o Brasil como se fosse um problema mundial, né? Um problema de época histórica. Então é o famoso eurocentrismo. No artigo que eu escrevi, eu cito até uns trechos que eu acho bem interessante. Por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês. Jean-François Lyotard,
no seu famoso estudo sobre a condição pós-moderna, diz que, abre aspas, esse estudo tem por objetivo a posição de saber nas sociedades mais desenvolvidas. Então, Lyotard, que foi quem tornou célebre, né, a ideia de uma época pós-moderna, ele diz claramente, está lá escrito, viu, gente? Esse estudo é sobre as sociedades mais desenvolvidas. O que é que sociedades mais desenvolvidas, gente? Ele está falando da Europa Ocidental, está falando dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. Não está falando de nós, o Lyotard. Né? Então, quem leu o livro do Lyotard e falou, porra, tem razão, é isso, o Brasil está numa época pós-moderna, está contra o que o próprio Lyotard escreveu. Em outro momento, né, ainda aspas do Lyotard, nossa hipótese de trabalho é de que o saber muda de estatuto ao mesmo tempo que as sociedades entram na idade dita pós-industrial. Que sociedades? As sociedades mais desenvolvidas. Né? Outro autor, o Krishan Kumar, debatendo os conceitos de sociedade pós-industrial e pós-moderna, afirma que, no debate sobre o primeiro, na década de 1960 e princípio de 1970, vários sociólogos ilustres formularam uma interpretação da sociedade moderna que rotularam de teoria da sociedade pós-industrial. E aí o autor, né, o Kumar, citando o Daniel Bell, ele fala que a teoria do Daniel Bell da sociedade pós-industrial é para Europa, Estados Unidos. São as sociedades chamadas desenvolvidas. Ele não está falando, por exemplo, da América Latina, não está falando da África. Então, o substrato, o pressuposto da coisa é a teoria da sociedade pós-industrial que ali os países desenvolvidos estavam passando por uma época pós-industrial e por aí vai. Em outro momento do texto eu digo o seguinte, Perry Anderson, em outro livro clássico sobre a pós-modernidade, debatendo as reflexões de Frederick Jameson, diz que, abre aspas, tendo identificado o campo de força da pós-modernidade nas mudanças estruturais do capitalismo avançado e um difuso escalonamento de identidades sob elas, Jameson pode fazer o terceiro lance, desta vez no terreno da própria cultura. Reparem, tendo identificado o campo de força da pós-modernidade nas mudanças estruturais do capitalismo avançado. Capitalismo avançado, de novo, países centrais do sistema capitalista. Né? Em outro momento, citando Sérgio Paulo Rouanet, eu falo, Sérgio Paulo Rouanet também destaca que é uma das bases da teorização pós-moderna a tese de uma ruptura na instância econômica, com a famosa distinção de Daniel Bell entre sociedades industriais e pós-industriais. E por último, eu cito José Paulo Neto. José Paulo Neto, em conhecido ensaio sobre pós-modernidade, faz um tratado sobre o debate teórico e as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais da Europa Ocidental, particularmente da França, refletindo sobre a passagem do estruturalismo para o pós-estruturalismo. Então, assim, quando você pega a literatura pós-moderna, ali do Nascimento, o debate sobre o que é pós-modernidade, você vai perceber que há um olhar hiperfocado nas transformações da Europa Ocidental e, em menor medida, dos Estados Unidos, Canadá e Japão. Então, se trouxe essa agenda para o Brasil, né, como se o Brasil estivesse numa era pós-industrial, como se agora as promessas da modernidade estiveram falidas, num clássico exemplo de colonialismo cultural, o que é uma coisa fantástica, porque, veja, a Europa capitalista, seus intelectuais, seus pensadores, no final do século XIX para começo do século XX, qual era o discurso predominante na Europa? Era que a Europa era desenvolvida porque branca, porque com um clima não tropical, porque com o povo na escala evolutiva mais avançado, né? A época do racismo científico, da eugenia. Então, o que os intelectuais burgueses da Europa diziam para o mundo? Ó, nós somos industrializados, nós somos aqui uma potência econômica e isso só a gente pode ser, porque só a gente é branco, não tropical. Vocês aí, indiano, negro, indígena, mulato, por aí vai, vocês nunca vão chegar perto da gente, porque existe uma luta pela sobrevivência das espécies, né, da sobrevivência das raças, e o homem branco europeu é o auge da civilização. Então vocês aí se fuderam, né? Então há um excepcionalismo europeu que vocês nunca vão chegar. Quando a Europa vai perdendo progressivamente protagonismo no mundo, e aí vamos lembrar, gente, a Guerra Fria, o grande confronto era União Soviética e Estados Unidos, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa já perde o lugar de centro do mundo, de centro do sistema mundo, né? Citando um conceito do Emmanuel Wallenstein.
Vamos lembrar também que com o desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento capitalista do Japão, o Japão ascende à posição de uma importante potência econômica, rivalizando em alguma medida, do ponto de vista estritamente de crescimento econômico e de papel das suas multinacionais com os Estados Unidos. Claro que nunca superou, enfim, isso foi rapidamente resolvido pelo Reagan, que disse assim, livre mercado, mas agora a gente vai foder o Japão com o peso do nosso Estado mesmo. E acabou a competição do Japão com os Estados Unidos. Mas assim, há um mal-estar europeu muito grande sobre uma redução progressiva do protagonismo da Europa do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos conflitos geopolíticos. Na prática, tirando a França, os países mais importantes da Europa Ocidental, no pós-Segunda Guerra Mundial, viraram ou aliados subordinados ou protetorados dos Estados Unidos, né? Penso no caso, por exemplo, da Inglaterra e da Alemanha Ocidental. E aí, quando o processo de decadência econômica da Europa, no sentido de que há cada vez mais um deslocamento de plantas industriais da Europa Ocidental para outros lugares do mundo, há uma redivisão, né, da divisão internacional do trabalho, é fantástico como os intelectuais europeus, conscientes ou não, criam uma teoria que, ao invés de explicar por que a Europa estava perdendo protagonismo no mundo depois de ser a cabeça do mundo por mais de 300 anos, eles criam uma teoria que dizia assim, a gente tá se fudendo, a gente tá perdendo indústria, a gente tá perdendo competitividade, a gente tá tendo uma redução do crescimento econômico, a gente tá tendo uma redução da capacidade de infraestrutura e tal, mas isso não é um problema porque o mundo está numa era pós-industrial. Hoje é muito gostoso a gente debater isso, porque a gente, hoje está clara a falsidade disso, gente. Por que isso está claro? Porque enquanto um bocado de intelectual imbecil estava debatendo sociedade pós-industrial, a China estava fazendo a maior industrialização da história da humanidade. A Índia também, com características muito diferentes, estava passando por uma industrialização gigantesca, dentre outras coisas, criando um dos mais potentes complexos econômico-industriais da saúde do mundo, né? A indústria de fármacos da Índia é assim, assustadora, gigantesca, não à toa é chamada de farmácia do terceiro mundo. E vários países da Ásia também estavam passando por um processo de industrialização gigantesco. E aí, claro que não tem a dimensão da China, até porque nenhum país vai ter pelo próprio tamanho da China, a população e por aí vai, mas assim, países como o Vietnã, por exemplo, passando também por um processo vigoroso de industrialização. Então o que você percebe, olhando agora, né, depois de passar 30, 40 anos, é que não existia nenhuma sociedade pós-industrial. O que existia era um redesenho da divisão internacional do trabalho, em que a participação da indústria no PIB, na geração de emprego, na própria dinâmica econômica da Europa, perdia peso da Europa e dos Estados Unidos e tal, mas não porque a indústria estava sumindo do mundo, porque estava se realocando em países da Ásia, né? E a Ásia virou a fábrica do mundo. Isso ficou chocante para várias pessoas, por exemplo, no caso da pandemia da Covid-19, né? Porque a pandemia da Covid-19, aquela tragédia humanitária, muita gente descobriu que as suas teorias são uma porcaria, né? A sociedade da informação, sociedade pós-industrial, a sociedade de não sei o quê, sociedade do simbólico, sociedade da linguagem. Beleza, parceiro, tem uma pandemia, cadê respirador? Quem é que tem indústria para produzir respirador, tecnologia, know-how? Vamos lá? Vamos lá? Não, beleza, parceiro. Pandemia, vacina, máscara, luva, material médico hospitalar. Quem é que produz isso mesmo? Eita, caralho, é a China, ó. Eita, caralho, é a Índia, ó. Entendeu? Aí no instante, foi de base, né? Boa parte das teorias, inclusive tem uma publicação muito boa, já recomendei ela várias vezes no canal da Fiocruz, que é Saúde é Desenvolvimento. Esse livro é fantástico. Ele mostra que, por exemplo, a consequência imediata do pós-pandemia foi vários governos da União Europeia passarem a adotar políticas industriais mais agressivas, porque perceberam que em situações de emergência, como uma pandemia, há uma dependência muito grande, muito perigosa para a sua própria soberania, inclusive, de insumos industriais, médico-hospitalares e fármacos da Índia e da China. Vocês entenderam? Então, assim, veio a pandemia, aí a galera, eita porra, sociedade pós-industrial, 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 pós-industrial. E assim, foram de base, né? Foram de base essas ilusões, sabe? Inclusive, é curioso,
Porque nesse livro da Fiocruz, coloca ele de novo na tela, Maxwell, Saúde e Desenvolvimento, os pesquisadores e pesquisadoras mostram que a Europa, mesmo gastando trilhões com política industrial, ela não tem conseguido reverter a sua desindustrialização no sentido de a redução da importância da indústria europeia para a economia global. O que eles têm conseguido, no máximo, é manter o que eles têm de parque industrial, reduzindo essa perda relativa de importância da indústria europeia na divisão internacional do trabalho, mesmo investindo trilhões, né? E aí, de novo, problema da Europa, das configurações específicas da Europa, problemas, inclusive, que eles têm lá, que a gente não tem aqui, percebe? E aí, gente, veja, por que isso é importante? Por que isso é importante? Eu vou ler um trecho aqui do livro do Rouanet, As Razões do Iluminismo. Nesse livro do Rouanet tem o melhor ensaio que eu já li, de maneira didática, de maneira com linguagem acessível, de maneira bem objetiva, debatendo o que é verdade e o que é mentira no discurso pós-moderno, né? E boa parte do discurso pós-moderno não se sustenta na realidade. E aí, quando o Rouanet vai debater economia, na página 259 tem esse livro disponível na internet, viu, gente? De graça para baixar. O Rouanet diz o seguinte, né? No segundo parágrafo, a economia pós-moderna seria diferente da moderna. Esta era industrial, aquela pós-industrial. Nessa versão, a tese da ruptura é de uma banalidade assustadora. Ela ignora o fato de que não há nenhuma ruptura no modo de produção. Ontem como hoje, continuamos vivendo uma economia capitalista, baseada na apropriação privada do excedente. Além disso, ela confunde o declínio do setor industrial, declínio relativo do setor industrial no PIB, né, com o declínio do sistema industrial. A racionalização crescente da produção industrial pela aplicação da tecnologia de ponta, inclusive da informática, tem como efeito evidente reduzir o número de trabalhadores empregados no setor secundário, mas não de debilitar o sistema industrial, pois pertence a lógica desse sistema, o contínuo aumento de produtividade, pela constante redução da mão de obra assalariada. A informatização da sociedade torna mais eficiente o sistema industrial, em vez de aboli-lo. O que é que o Rouanet está dizendo aqui? Gente, veja, é lógico que é verdade que o padrão tecnológico industrial hoje não é o mesmo do começo do século XX. Então, por exemplo, hoje você não vai ter mais fábricas com 40 mil operários numa fábrica, sabe? É isso. É claro que mesmo para países industrializados, se você for comparar com padrões produtivos de 60, 70 anos atrás, você vai ter uma redução no número relativo de empregos, você vai ter até uma redução do papel da indústria per se no PIB e tal. Tudo isso é verdade, né? Hoje, dado as novas formas de organização de processo produtivo, de tecnologia, de organização do trabalho e tal, você não precisa de uma fábrica com 40 mil operários para produzir, sei lá, 10 mil carros por dia ou 10 mil motores por dia, tudo certo. Isso é verdade. Dito isto, o fato concreto é, não existe soberania nacional dentro de um sistema imperialista num país que não tem indústria. Se o país é um país central do sistema capitalista, ele já conseguiu essa industrialização no decorrer do século XX. Se o país é um país periférico, ele precisa lutar duramente para conseguir se industrializar, inclusive contra a sua burguesia interna, que grosso modo é contra essa industrialização, e contra o imperialismo, o capital estrangeiro. Fato concreto é, não existe soberania nacional, soberania de fato, com um país primário exportador, com um país que não detém tecnologia, com um país que não tem capacidade de disputar as vanguardas produtivas mundiais, com um país que, por exemplo, vai depender de empresas estrangeiras para conseguir o básico, como, por exemplo, vacinas, como, por exemplo, microchips, como, por exemplo, processadores, como, por exemplo, tecnologia de defesa. Então, veja, a agenda pós-moderna, ela fez com que, durante muitos anos, as pessoas ficassem abestalhadas e elas deixassem de pensar o grande problema do Brasil. E assim, gente, desculpa, esse continua sendo o problema central, nuclear, que tem que articular todos os outros. O Brasil é um país de capitalismo dependente. Esse é o grande problema. O Brasil é um país de capitalismo dependente. Então, a questão negra, a questão da mulher, a questão ambiental, a questão da mobilidade, a questão da educação, a questão da cultura, tudo está diretamente conectado ao fato que nós somos um país de capitalismo dependente com uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho e o poder político hegemonizado pelo imperialismo e pela burguesia interna que é
antinacional, antipopular, antidemocrática e não tem nenhum projeto de soberania. Então a questão central continua a ser enfrentar a dependência, superar o capitalismo dependente, promovendo um processo de desenvolvimento das forças produtivas, de complexidade econômica que dote o Brasil de uma verdadeira soberania, que é necessariamente produtiva e tecnológica. Isso, ao meu ver, só vai ser conseguido numa perspectiva socialista, viu? Da Revolução Brasileira. Mas você que não é marxista, pense nisso. Esse é o principal problema. E aí, qual é uma das grandes sequelas da cultura pós-moderna? E eu já estou imaginando até os reacts de gente que vai reclamar desse vídeo. É que a cultura pós-moderna, justamente, inclusive, por parte de países em que, em vários aspectos, por exemplo, já não tinha mais problema pela terra, porque a reforma agrária foi feita, países que não tinham mais problema de miséria extrema, países que não tinham problema de déficit de saneamento, países que não tinham problema. Mano, um intelectual, de verdade assim, imagina só, um intelectual escrevendo de Paris, dos anos 70, ele mal conseguia dimensionar o que era a miséria, por exemplo, de uma palafita em Recife, na Brasília teimosa, né? A não ser, que é raro, a propósito, que ele tivesse muita sensibilidade, um sentido histórico e de totalidade muito forte para perceber que aquela realidade da França, da Europa, não correspondia de fato à realidade do mundo e fizesse um esforço de compreender o terceiro mundo, o mundo subdesenvolvido, que foi o esforço que fez, por exemplo, o Jean-Paul Sartre, que fez o Louis Althusser. Se foi bom, se foi ruim, já é outra coisa, mas tentaram, né? Tentaram fazer esse esforço. E eu acho que, inclusive, grosso modo, dentro dos limites foi um bom resultado, né? Então, se criou-se uma cultura que é desobrigar as pessoas, militantes, intelectuais, a estudar economia, a pensar a superação da dependência. E aqui eu caminho para a conclusão. Vejam, era impossível você achar um grande intelectual do século XX que não debatesse economia. Não no sentido de debater economia, no sentido dos economistas, né? De estar debatendo dos economistas vulgares que aparecem por aí. Está debatendo taxa de crescimento econômico, PIB, inflação, câmbio. Não debater economia no sentido da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, desenvolvimento sobre desenvolvimento, reforma agrária, mercado interno, concentração de renda e riqueza, imperialismo, capital estrangeiro, sabe? Isso estava em todo mundo. Então, a galera da história, a galera da sociologia, a galera da antropologia, a galera da ciência política, a galera da arquitetura, da engenharia, da física, da química. Meu irmão, era muito difícil um grande intelectual não ter uma tese sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Ainda que seja algo setorizado, tipo o debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, tipo, sei lá, na arquitetura, sabe, no urbanismo e tal. Beleza, mas estava lá. Então, era muito difícil você imaginar alguém que não, eu sou militante, eu sou intelectual, eu sou socialista, eu sou comunista, eu sou trabalhista, eu sou anarquista, que não entendesse o básico de economia, que não se propusesse a debater o enfrentamento à dependência no Brasil. Isso acabou. Consequência prática disso, hoje o grosso da militância é ignorante em economia, ignorante quando eu falo, gente, não estou agredindo ninguém, nem menosprezando ninguém, não. A palavra real, ignorante, a gente não estuda. Economia virou coisa de economista, que é uma das maiores tragédias do Brasil, né? A gente deixou a economia na mão dos economistas. E aí, meu amigo, como diria um famoso ditado, a economia é muito séria para estar na mão dos economistas, gente. Oh, meu Deus do céu. Então a gente deixou a economia na mão dos economistas e pode ir em espaço de militância, em espaço de movimento estudantil, espaço de movimento sindical, espaço de movimento popular, espaço de cultura, até esses debates que tem em livraria, que tem não sei o quê, sobre o rumo da esquerda. Meu irmão, o debate de economia é sempre mais fraco. É um debate que fala de política pública, por exemplo, de política pública, ou então é um debate meramente redistributivista, né? Não, por exemplo, taxar o rico, tributar o rico, cobrar de quem paga mais. Não, precisamos taxar os ricos, tributar os ricos, tudo certo. Tamo junto nessa. Agora sim, isso não é projeto econômico, né? Isso não é debate, isso não é horizonte de como o Brasil vai enfrentar a dependência, de como a gente vai superar o capitalismo independente brasileiro. Vocês entendem? Então, assim, do fundo do coração, me diga se não é verdade que é muito raro nos espaços de esquerda você ter um debate econômico qualificado, sabe? Você tem um olhar sistemático sobre a posição do país enquanto o país capitalista está dependente e o que fazer para superá-la, saca? Então, essa cultura política, ela ajuda a manter o crime perfeito, né? Porque enquanto a dependência no Brasil vai se aprofundando, a gente olha cada vez menos para a dependência.
para o subdesenvolvimento. E aí não gosto da palavra subdesenvolvimento não, mas é isso, né? Enfim, para o capitalismo dependente, para o aprofundamento da posição periférica do Brasil. Então é todo mundo com várias capacidades de fazer análise de discurso, de análise não sei o que e tal. E a questão central da reprodução do capitalismo dependente brasileiro, a superexploração da força do trabalho, a transferência de riqueza para fora e o aprofundamento da dependência tecnológica, científico-técnica, né, do domínio do imperialismo sobre a economia brasileira, isso vai ficando nas sombras. Então perceba como esse mito da sociedade pós-industrial foi uma grande arma ideológica da burguesia, né? Porque sai de cena o debate colocado por Rui Mauro Marini, por Maria da Conceição Tavares, por Celso Furtado, por Teotônio dos Santos, por Vânia Bambirra e tantos outros, e vem uma outra agenda política que simplesmente não dialoga com aquela e que faz com que hoje seja normal que um estudante de história, um estudante de ciências sociais, um estudante de geografia, um estudante de ciência política, um estudante de antropologia, entre no curso, termine o curso e seja incapaz de debater minimamente um programa para o Brasil enfrentar a dependência. Quando, nos anos 50, 60, 70 e 80, este era o grande debate. Como o Brasil enfrentar a dependência. Percebe? Então eu acho que essa é uma reflexão muito interessante para a gente fazer, porque assim, né? Uma das coisas que fizeram os chineses não estarem agora na situação brasileira é que os chineses não acreditaram que a gente estava numa sociedade pós-industrial. Eles falaram assim: ei menino, massa, sociedade pós-industrial, né? Pós-industrial, né? Pós-moderna, né? Não, tranquilo, massa, vai lá. A gente tá aqui fazendo um plano quinquenal para desenvolver a complexidade produtiva chinesa, porque não existe soberania sem capacidade produtiva e domínio científico-técnico. Então a gente vai fazer aqui nossas 4 modernizações, como dizia o Deng Xiaoping, e aí sem fazer um juízo de valor positivo ou negativo sobre o período Deng Xiaoping, mas o fato concreto é que enquanto tava uma boa parte do mundo acreditando nesse blá blá blá, um biguista europeu de sociedade pós-industrial, estava a China delineando de maneira muito clara o que ela queria para o seu horizonte em termos de desenvolvimento da complexidade produtiva. Ela alcançou. Então, nos anos 80, o Brasil, por exemplo, era uma economia muito mais industrializada do que a chinesa. Hoje eu não preciso nem falar, né? Os chineses não comeram essa pala pós-moderna da sociedade pós-industrial. A gente comeu, sabe? Eu acho que agora é um bom momento da gente olhar para trás, olhar o que será debatido no final dos anos 80, nos anos 90, no começo dos anos 2000, e ver que assim, gente, a gente fez papel de otário. E uma das coisas fundamentais, concluindo, é a gente retomar uma cultura política em que todo militante tem que entender minimamente, buscar estudar, buscar se aprofundar, buscar socializar o básico da economia política. Não estou dizendo que todo militante tem que ser economista, tem que entender aqueles detalhes complexos, não. Entender o básico da economia política, para fazer com que os debates saiam desse redistributivismo raso, taxar o rico, reforma tributária, e dessa demanda em abstrato por políticas públicas que acaba não enfrentando o aprofundamento da dependência e o fato de que esse país está cada vez mais virando um buraco de mineração, de plantação de soja e de especulação financeira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.